Olá, pessoal. Boa Boa noite. noite. Bem-vindos a mais um novo episódio do Wine Think. Tudo bem, Luna? Opa, Um brinde. câmera, Cadê sua brinde taça? remoto, brinde remoto é algo esquisitíssimo. Esquisito, Mas está aqui, esquisito. mas está aqui. Um brinde, gente. Tintim, quinta-feira é a nova sexta. Já podemos começar para quem é de vinho, para quem é de água também, vamos na água. Pois é, para quem só chegando, fiquem à vontade aí no nosso chat, para fazer comentários, perguntas. Pessoal, então, né, a gente já está aqui no sexto episódio, Luna, talvez? Sexto episódio, sexto Sexto episódio. Passa episódio. rápido, né? Passou, poxa, muito bacana estar aqui. Acho que eu já falei isso na semana passada. Desafiador, mas muito interessante. A ideia nossa, né, como sprint criativo, foi criar esse espaço aqui para a gente ter uma troca de conhecimento, a gente trazer pessoas de mercado para discutir temas ligados à inovação, ligados à agilidade, porque um dos nossos pilares aqui da Sprint Criativo é acreditar mesmo em inovação em todas as áreas, né? É possível inovar, é possível criar também esse, né, implementar esse mindset ágil em qualquer área que você esteja atuando, né? Então, a gente chega hoje, né, com uma convidada especial, com um tema muito especial, na verdade, né, Luna? Primeiro, falando do tema, falar de pesquisa, né? Foi uma coisa que nos É uma uniu, paixão compartilhada, exatamente. foi algo que nos uniu, nos fez, né, conhecer. Eu tenho uma longa jornada aí na área de pesquisa, comecei com fornecedor de pesquisa, entendendo aí as pessoas, trabalhando com os dados, né, números, mas a gente já viu aqui que os números, né, a gente tem que ir além dos números, né, tratar esses números como dados, né, humanizados. Foi a palestra que a gente teve aqui com, um bate-papo que a gente teve aqui com a Raquel Rimoli. E hoje a gente traz uma convidada muito especial, né, por muitos motivos. A gente já trabalhou juntas, continuamos trabalhando juntas. Uma fera aí quando se trata de pesquisa e insights. Sil, Então, antes de você chamar, deixa eu contar uma diga. coisinha curiosa, né? Parte desse processo que a gente tem de escolher as pessoas, né? Somos uma empresa de duas pessoas, né? Silvia e eu. Então, é sempre um processo muito colaborativo. E a gente tenta ser o mais isentas possível dentro do nosso universo de duas pessoas. E nessa brincadeira de entender quem que a gente ia chamar, quem que fazia sentido para o mote, né, que a gente se propõe aqui, que é falar de inovação e agilidade, a gente combinou de cada uma parte escrever a sua lista e a gente cruzar isso eventualmente. Aí aquelas que, obviamente, foram iguais, a gente já chama, e aquilo que diverge, a gente conversa e tenta entender por quê. E essa pessoa foi uma pessoa unânime, as duas pensaram nela, e é isso, assim, eu queria só contar isso, porque realmente foi algo unânime sem a gente se falar. Verdade. É uma pessoa super respeitada no mercado de pesquisa. Sim, acho que enfim, todo esse contexto, assim, ajuda bastante, porque é uma pessoa, né, especial, né, que tem aqui, a gente já trabalhou, né, eu trabalho, a Luna já trabalhou, então, assim, ela vai falar um pouquinho, mas ela tem uma trajetória, né, longa também na área de pesquisa. Então, a gente chama para esse bate-papo de hoje, Priscila Stucci. Coloca aí no estúdio. Ah, Oi, Bem-vinda, Pri. Pri! um Um brinde brinde, Um um brinde. brinde! a todos. Seja bem-vinda, Pri. Muitíssimo bem-vinda! Parece uma reunião de trabalho. Ai, que saudade, gente. Parece uma reunião no Leblon, né? Mas melhor que a com vinho, né, gente? Na reunião A de melhor trabalho a gente não coisa, bebia vinho. a melhor coisa que o trabalho pode trazer para a gente, eu acho que é amigos, né? E aqui a gente, olha isso, eu tô com amigas, né? Companheiras de trabalho que fomos, né? E que somos Sim, ainda, né, Sil? E sim, amigas, sim. porque isso é que a gente leva, né? E é muito Isso legal aí.
contato aqui com vocês de novo. Obrigada, Pri, por ter aceitado, né? A gente sabe como é aí a rotina, principalmente de onde a gente trabalha atualmente. Mas diga para nós, né? Esse tema é tão interessante, né? E acho que mais especial aqui, impossível trazer você para falar um pouquinho sobre pesquisa, né? E fala um pouquinho sobre você, né? Você introduz aí um pouquinho da sua trajetória. E fala para a gente por que a pesquisa de mercado é tão importante para o negócio. O que é, né? E por que ela é tão importante hoje em dia e sempre foi para o negócio. Eu estou nesse mercado de pesquisa já tem um bom tempo, tem uns 20 anos aí que eu estou nessa brincadeira. Caí de paraquedas no mundo de pesquisa, né? Minha história com pesquisa não foi intencional, mas muito engraçado, porque eu fui substituir uma pessoa que precisava... tinha dificuldades com Excel, tinha uma pessoa de férias e alguém tinha que rodar relatórios de pesquisa de audiência. Eu trabalhava em rádio nessa época, e me chamaram porque eu entendia de Excel e fui lá. E foi assim que eu caí na pesquisa, tá? Foi desse jeito. E assim fui convidada para fazer parte desse time. Era pesquisa de mídia, que foi uma área que eu atuei durante os primeiros anos da minha carreira com pesquisa e durante muito, muito tempo. E depois eu fui conhecendo mais e mais de pesquisa. Então, estudei, fiz uma pós em pesquisa e fui aprendendo outras técnicas, né? Outras metodologias, em outras empresas também, não só de mídia, mas trabalhei no segmento de higiene e beleza, depois eu voltei para a TV, enfim, hoje eu estou na Globo, gerenciando uma área que cuida de pesquisa quant, principalmente, né? A gente, considerando essa metodologia, e dentro de pesquisa quant, a gente sabe que a gente avançou muito aí nos últimos anos. E a pesquisa de mercado, ela é fundamental, porque é onde a gente monitora, onde a gente acompanha demandas, onde a gente acompanha a percepção desse consumidor, onde a gente entende o que ele quer, o que ele está sentindo, o que ele deseja, qual é a escolha, por que ele escolheu. Enfim, é a forma que a gente tem de se aproximar e oferecer para esse consumidor o melhor, que eu acho que é o objetivo aí de qualquer empresa, de qualquer marca. Né? E também, né, Pri? Se conectar com esse consumidor, né? Entender profundamente aí o que ele precisa. Isso é marketing, isso é mercado. E muitas vezes, né, Pri, em alguns casos até tentar antecipar, né? Porque essa é uma coisa que enfim, muitas empresas pensam, né? Que muitas vezes a pessoa não sabe nem dizer o que ela quer, né? Então, assim, ter esse olhar do pesquisador nesse sentido, entender, assim, o que ele não consegue demonstrar ou falar e antecipar algumas necessidades, algumas demandas, né? Antecipar tendências é fundamental, e para isso pesquisa é mais fundamental ainda, porque aí sim você tem que estar o tempo inteiro junto com esse consumidor, em sintonia com esse consumidor, entendendo o que essa sociedade, o que esse mercado quer, o que está acontecendo, como é que ele está se sentindo, qual é o mood, como que ele está encarando esses desafios todos. E acho que dessa maneira você consegue captar o que vem por aí, né? O que será que eu posso oferecer para suprir essa necessidade que parece que está começando, enfim. Então, esse monitoramento constante, contínuo, é fundamental para a gente conseguir se antecipar. Poder pegar um gancho de uma... Ali a gente vai pegar pequenas
Às vezes é uma coisa pequenininha que está surgindo ali, um comportamento que a gente nem imaginava, ele ainda é pequeno, mas se a gente faz isso com frequência, a gente pode enxergar aí uma grande oportunidade. Sem dúvida. Eu ia só comentar que essa questão que você traz do monitoramento contínuo tem tudo a ver com um dos valores do ágil, né? Quando a gente fala de melhoria contínua, de estar sempre atento, de responder às mudanças mais do que seguir um plano. A gente vai falar muito disso daqui a pouco, né? Como que vem a Covid e quebra o mundo como a gente conhece, e a pesquisa teve que se adaptar, não vou dar spoiler, não vou antecipar, mas faz parte desse monitoramento contínuo, inclusive das metodologias que são usadas, né? É sempre o melhor para o consumidor, seja de que forma for, e obviamente com um rigor metodológico que precisa existir para que a gente não tome decisões erradas, né? Isso pesquisa ágil não é enquete, né? Isso é muito importante. Pesquisa ágil não é você pegar lá um formulário e jogar em qualquer lugar e ter alguma resposta. Isso não é pesquisa ágil, gente. Pesquisa ágil é outra coisa. Pesquisa ágil tem a ver com a velocidade do mundo que a gente vive hoje. Sim. É você conseguir acompanhar um mundo que é beta, que está em transformação. Então, é para isso que essa pesquisa, para que esse modelo de pesquisa, né, essa abordagem, ela surge para atender a essa demanda, né, essa demanda de velocidade, de estar atento a qualquer movimento e sinal de mudança. É isso, mas tem que ter muito cuidado com esse conceito do que é pesquisa ágil, né? O que é o ágil, né? Na verdade, a gente está vivendo esse momento assim de a palavra da moda, talvez, né? A gente possa dizer assim, está muito em foco falar de agilidade, mas é isso mesmo que você está falando. Pode ser para pesquisa ou qualquer outra área, né, de atuação. O ágil não é entrega rápida, né? Não quer dizer velocidade, né? Até pode ser, né? Até que como, né, no desenvolvimento de projetos ágeis você vai entregando em ciclos curtos, mas assim, você tem que entregar algo relevante, né? Não adianta você fazer uma enquete e dizer que é uma pesquisa, não vai rolar, né? E tomar aí, como vocês falaram, decisões completamente enviesadas, né? E eu acho, Pri... Pesquisa, diferente. Gostei, pesquisa não é enquete. Nossa, eu tatuaria isso. É muito bom. E ano pré-eleição é muito importante a gente reforçar esse conceito, né? Enquete, pesquisa. Acho que a gente tem que ter isso em mente. Pesquisa envolve muitos processos, né? E a pesquisa com abordagem online, que é do que a gente está falando aqui, essencialmente, ela não abandona nenhum processo que é fundamental para a elaboração de uma pesquisa de qualidade. Né? Então, você tem ali todas as etapas. Então, você tem sim que pensar como que você representa muito bem o seu universo. Você tem sim que pensar em que amostra vai ser consistente o suficiente para você analisar e usar aqueles dados com segurança. Sim. Como que você desenha essa amostra, né? Isso tudo faz parte, né? Um bom questionário. Não adianta fazer qualquer pergunta. Se você não faz a pergunta certa, você vai ter a resposta errada. É tão simples quanto isso. Então, o processo é igual e as etapas, elas não mudam, né? Isso não muda. O que muda talvez um pouco a velocidade, um pouco como a gente, talvez um questionário mais curto e mais frequente, tomadas mais rápidas, com intervalo menores, uma amostra melhor direcionada, sem deixar de ser consistente. Né? Eu acho que isso é importante. Saber o que a gente quer representar, quem a gente quer representar, e cuidar desse projeto para que ele, de fato, ele traga resultados que você possa confiar. Não, eu acredito nisso aqui, porque isso aqui faz sentido.
ter parâmetros é importante também, né? Então, assim, isso tudo faz parte do processo de pesquisa, não é diferente, não tem que ser diferente no processo de uma pesquisa ágil. Né? Eu bato muito nessa tecla, né? A gente tem, hoje, no mercado, diversos fornecedores oferecendo diversas ferramentas de pesquisa ágil. Mas isso, se você não souber, se você não tem um profissional aqui do outro lado, né, que saiba programar uma pesquisa, que saiba fazer um bom questionário, que saiba escolher bem uma amostra, não é a ferramenta mais ágil do mundo que vai se conectar mais rapidamente com um monte de consumidor que vai te responder aquilo ali em tempo recorde, que vai te trazer um resultado de qualidade. Então, sim, eu acho que isso é importante a gente lembrar sempre. Acho que a gente vai falar até um pouquinho mais dessa abordagem, Pri, mas eu acho que assim, não dá para, né, de tudo que você falou, todo esse contexto, assim, acho que não dá para a gente, pensando em pesquisa mesmo, a gente sabe que esse momento da Covid ele foi assim, realmente totalmente diferente do que a gente imaginou, impactou muito o mercado de pesquisa, porque a gente, sim, eu acho que o consumidor, como você falou, já vinha mudando, né, antes de pandemia, a gente está num mundo mais digitalizado, as transformações digitais já vinham acontecendo, sem dúvida, mas teve esse momento Covid que acelerou um pouco mais. E quando você, né, a gente da área de pesquisa não consegue rodar a pesquisa presencial, como que foi? Como que vocês se adaptaram? Como está sendo, né? Como está sendo? Como está sendo? Gente, foi igual para todo mundo, né? E agora? O que a gente faz? Perderemos os nossos empregos, não teremos mais projeto para fazer. Esse eu acho que foi o primeiro pensamento, né? Gente, o que a gente vai fazer agora? E na Globo a gente não fazia muito, né? Pesquisas online, né? A gente fazia muita coisa face to face, né? As metodologias mais tradicionais. E aí você se depara com um momento em que, não só para quant, né? Mas para quali também, né? Como é que você faz grupo de discussão? Como é que você resolve essa situação? E aí foi um momento de adaptação para todo mundo, né? Nesse momento foi uma avalanche de fornecedores oferecendo todas as soluções possíveis e imagináveis, e a gente foi, claro, começando aí pelos fornecedores mais confiáveis, para a gente começar a entrar nesse mundo de pesquisa com essa abordagem online. E aos pouquinhos conhecendo muita coisa. Gente, surgiu muita coisa. Assim, de repente, 2020 virou o ano em que a gente entregou mais projeto de pesquisa. Eu nunca trabalhei tanto como eu trabalhei em 2020. Né? Eu nunca gerei tanto insight, tanto aprendizado, né? Aprendizado, tanto conhecimento como foi em 2020. Né? Eu acho que acelerou num velocidade máxima, ligou o turbo. Então, agora, olha, todo mundo tem que se digitalizar de fato e conhecer esse novo mundo, né? Mais rápido, mais viável, né? Com um custo-benefício que compensa de fato. Mas isso tudo é isso que eu disse antes também, né? Com muita responsabilidade. Eu acho que é isso. Se você conhece bem, né, o processo de pesquisa e conhece que vieses, né, cada abordagem ela pode trazer, você fica confortável com qualquer abordagem, porque você vai saber entender e defender aquele dado. Então, é isso. Acho que só acelerou. E eu acho que foi excelente. Assim. Acho que foi benéfico para todo mundo, porque viabilizou. Num ano que a gente imaginava que a gente não ia conseguir fazer nada, né? Então, não tinha pesquisa de campo presencial, todas suspensas, a gente só podia fazer pesquisa por telefone.
E, de repente, a gente descobriu que não, que a gente poderia fazer todas as pesquisas e continuar a nossa jornada aí de conhecimento. Tem muito a ver com resiliência também, né? Realmente se adaptar, né? É, Como diz o Ágil, né? É você se adaptar mais do que seguir um plano. É claro que o plano existe e esse plano já estava construído há algum tempo, eu imagino, e aí de repente vem uma bomba atômica mundial, obviamente metaforicamente falando, mas de uma forma que quebra inúmeros paradigmas, inclusive da pesquisa, e aí você traz, né? Então tinham medo de ficar sem trabalho, ao mesmo tempo foi o ano que você mais trabalhou, e quando a gente pensa, Pri, assim, nesses aprendizados de uma forma geral, né? Eu imagino que tenham sido imensos. Então, quando você olha para trás e pensando nesse universo de pesquisa, né? O que você acha que mudou para melhor e para pior com esse marco dessa nova maneira de fazer pesquisa? Se é temporário, eu não sei, mas hoje, o que você entende como pior e melhor dentro desse cenário? eu não acho que é temporário, assim, não, o contexto, sim, tem que ser temporário, a gente tem que sair dessa, né? Mas o que mudou para melhor, eu acho que essa questão da inovação, ela já vinha acontecendo, a gente, né, já acompanhava isso, mas eu acho que isso acelerou num nível que todo mundo teve que se adaptar, que foi o que você falou. E eu só vejo vantagens, assim, porque além de você conseguir viabilizar projetos, mais projetos, né? Porque às vezes se você tem um budget que de repente ia caber um projeto de pesquisa, talvez com uma abordagem diferente você encaixa até 5 projetos. Então, essa busca pelo conhecimento, ela só foi acelerada. Então, eu acho que isso foi o melhor, viabilizar, né? Tornar possível a gente continuar essa jornada de conhecer o consumidor. Na época, eu conversei com muita gente no mercado e cada empresa trouxe um case, assim, então, tiveram diversos cases de pesquisa de assuntos, né? Todo mundo se reinventou, todo mundo achou uma solução e todo mundo se beneficiou com isso, né? Que foi ótimo. A gente na Globo implementou um tracking. Na época a gente chamou tracking Covid, porque a gente começou a monitorar ali como que a população estava reagindo, né? E a esse contexto todo de pandemia, e a cada rodada era de 15 em 15 dias, e a gente foi descobrindo coisas novas, era tão dinâmico aquele contexto, era tão novo para todo mundo, que a cada rodada tinha um insight, tinha uma coisa que a gente começou a descobrir. E aí a gente percebeu que foi passando o tempo, e a pandemia não acabava nunca, né? E a gente, não, porque no próximo ano não vamos mais chamar de trekking Covid, vamos mudar, né? Agora é trekking sintonia com a sociedade, vamos mudar esse nome. E a gente percebeu que esse era um projeto que se tratava de entender a sociedade o tempo todo, de monitorar. E a gente continua monitorando Covid e como que a população está reagindo, mas a gente conseguiu aprender tantas outras coisas com isso, né? A gente foi colocando uma carolinha de um assunto aqui, no outro a gente falava de outro assunto. Então a gente conseguiu falar de tanta coisa, de cultura de cancelamento, de eleições, de Olimpíadas, ou seja, a cada marco, a cada coisa que ia acontecendo, a gente conseguia estar ali e traquear naquele momento, né? Então esse é o benefício, né? E de negativo, assim, negativo, eu acho que a gente também viu muita pesquisa por aí questionáveis, né? Uma avalanche de estudos também muito questionáveis, né? Estudos que vinham com leads e manchetes incríveis, e aí quando você ia lá no rodapé, porque ninguém olha,
Ai, 300 casos, 200 casos, né? Então, é sobre consistência também, né? Porque é fácil você colocar uma pesquisa no ar, mas sem consistência, né? Enfim. Não adianta, né? É o que a gente fala de Você, decisão errada. Pri, vou aproveitar e vou você, puxar um gancho de uma pergunta que o Rafael fez, né? Justamente envolvendo essa questão da consistência. Você tem alguma dica para ler esses dados em amostra online? Até pensando justamente nesses vieses, limitações, etc. Ótima pergunta, Rafael. Quando a gente fala de amostra online, né, é importante saber que a gente não está representando a população inteira, né? A gente está é uma abordagem online. Isso significa que você está excluindo desse universo pessoas que não são digitalizadas. Então, acho que esse é o primeiro ponto, você saber que universo é esse que você está trabalhando. E representar o máximo possível. Então, se você está trabalhando com um universo digitalizado, você não tem que ter a pretensão de representar a população inteira, porque você não vai conseguir. Né? Porque mesmo que você inclua nesse universo uma classe D e E, por exemplo, não vai ser diferente, porque ela já vai ter acesso à internet, já não é igual, né? Então, assim, a pesquisa online ela é muito útil e quando você entende que universo é esse que você está falando. E você entende que ali tem um viés, que você está falando com pessoas que são digitalizadas, que conseguem escrever, conseguem responder uma pergunta aberta, com uma qualidade diferente. Interpretar texto. Exatamente. Então, tem ali um diferencial. Então, o segredo, né? O que você tem que. A dica é isso: é você saber o que está por trás dessa pesquisa. Então, não basta ler ali uma capa de revista, né? A capa de jornal dizendo, aquele lead maravilhoso que dá vontade de você na hora entrar. Sempre dá bom dar uma olhadinha, né? Que universo pesquisado foi esse? Quantas pessoas responderam essa pesquisa? Isso são informações importantes e que às vezes as pessoas não se atentam. Ou não publicam. ou sai comparando tudo com, né? Laranja com banana, né, Laranja Pri? com banana, exatamente. Pri, mas deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando, claro, né, de pesquisa online, que eu acho que foi realmente a opção nesse momento mais inovadora, né, o que aconteceu, que vocês puderam adaptar, etc. Mas, né, fazer pesquisa online não quer dizer que está trabalhando com agilidade, né? É uma forma, não. Né? E aí eu queria entender um pouquinho como que é para você, o que você entende como pesquisa online, pesquisa ágil, e se vocês já fazem um pouco desse processo, se vocês já adaptaram dentro do dia a dia de vocês, e se você tem alguns exemplos, porque a gente também, né, entende, né, na forma que a gente trabalha aqui, é uma mentalidade, né? Não é da noite para o dia que as pessoas vão, enfim. Mas o que você entende de como pesquisa ágil, se você já está dentro desse processo, no time, como que é? Fala um pouquinho para a gente. Então, esse tracking, que eu dei o exemplo aqui, ele é um modelo de pesquisa ágil. Ele roda muito rápido, ele é um processo que já está muito azeitado, então a gente tem um questionário que basicamente é padrão, ele tem pequenas alterações a cada rodada, e é uma pesquisa que tem já um universo setado ali, representativo. Então, assim, já é um processo, tá na veia já, né? Ele roda a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias a gente tem um novo projeto, a gente tem um montão de insights que sai a partir dali. Então, assim, é muita informação. E vai entregando valor nesses ciclos, né? Assim, enfim, vocês vão fazendo entregas, vai tirando insights de diversos assuntos. Né? Diversas áreas, diversos assuntos. É muito.
ele foi muito útil e a gente consegue ali atender a muitas áreas diferentes. Então, esse é um excelente exemplo de metodologia ágil, né? A gente não perde muito tempo, já conseguiu. No início, teve alguns né, vai e volta, acertos, normal de qualquer processo, mas agora está fluindo perfeitamente. Né? E essa coisa da demora, do prazo, é muito relativo, né? Então, assim, tem projetos que eles são ágeis por natureza porque eles têm que ser. Porque a gente precisa rodar num dia e ter um resultado no máximo 3, 4. E entregar para o cliente uma diretriz ali para ele tomar uma decisão. Tem projetos onde a gente tem que tomar um cuidado maior. E aí não é porque ele vai para uma abordagem online que ele vai ser tão rápido. Né? Às vezes não. Às vezes é um campo que vai ser super demorado, porque é muito específico, enfim. Isso varia de projeto a projeto. Como a Silvia falou, ágil não quer dizer ágil. Rápido. Não é só sobre velocidade, né? Não. Nossa, você falou tantas palavras aí que essa questão do monitoramento contínuo, essa questão de continuidade, essa ideia de continuidade, o erro, né? Quando você diz, agora o processo está azeitadinho, o questionário está super azeitado, mas teve um início ali de vai e volta, de erra e de acerta, e a mentalidade do ágil, ela preconiza justamente isso, valorizar o erro. E por quê? Porque é legal errar? Ninguém gosta de errar. O bacana de você errar é você aprender com esse erro. Exato. Quando você aprende com esse erro, você melhora. E aí você não erra, você erra outras coisas. Aquilo é esperado que você não, pelo menos não deveria errar aquilo de novo. E aí sim o processo vai melhorando e, enfim, ele fica azeitado. E aí ele permite sim essa agilidade que, nesse caso, a cada 15 dias, você conseguir entregar para o seu cliente um insight valiosíssimo, com uma diretriz a partir de algo que faça sentido para ele, isso sim é a essência do ágil, né? É você entregar valor em ciclos curtos. Porque você imagina, um cliente aí, seja ele qual for, ele tem uma dor que está doendo muito naquele momento, e você diz para ele que daqui a 6 meses você vai entregar para ele esse resultado, a dor já mudou, já parou de doer, já está doendo outra coisa. Não faz sentido mais nesse contexto que a gente vive. Não faz. Não faz e cada vez faz menos. Né? A gente. É claro que, assim, Luna, a gente nesse processo também aprendeu muito. Né? A gente aprendeu que tipo de projeto a gente consegue ir por esse caminho, que tipo de projeto a gente não consegue ir. É bom também a gente fazer essa reflexão, né? Porque acontece, às vezes a gente roda um projeto e a gente percebe, olha, não vai funcionar nesse caminho, né? Essa amostra não vai responder o que a gente quer, e a gente vai ter que voltar, vai dar alguns passos para trás. A gente aprendeu, teve um caso recente de segurança, né, da informação. Como é que a gente se cerca de cuidado, se segura, né? Segurança desse projeto. Você está no mundo digital, você está falando de pessoas, tecnologia, mobile, possibilidades, né? A pessoa tirar um print screen. Prints screens. Tela na mão, Exato. É um risco. Mas em que momento você se depara com esse risco? No momento que acontece uma cagada, que acontece alguma coisa errada. E faz parte do processo. E com isso a gente aprende e dá uns passos para trás, e aprimora, e volta, e vê o que dentro desse processo a gente consegue ajustar. E vamos em frente, né? Não, vamos abandonar porque é inseguro. Não é esse o caminho, né? O caminho entendemos quais são as limitações, vamos corrigir, vamos tentar fazer o que é possível e vamos em frente. Acho que a mentalidade ágil, ela está aqui, né? Ela está o tempo todo com a gente, né?
Sem É bem dúvida. por aí, né? O risco e aí, nesse caso, de vazamento, ou, por exemplo, fraude, algum produto que tem o risco de fraude, você lida com o risco de duas formas, né? Ou você aceita ou você mitiga aquele risco, porque alguns riscos são dados. E é o que você falou, a gente descobre quando? Quando ele acontece. Então, você pode antecipar e tentar mitigar, ou você aceita e coloca isso para conta para ser pago em algum momento, porque tem alguns Sim. riscos que a gente não vai conseguir mitigar. E num processo novo, né, que é como esse, todo mundo começando a fazer isso de forma mais intensa, é normal que a gente vá aprendendo durante o processo, né? Isso já é esperado, né, Pri? Assim, uma coisa que, enfim, todo o mercado teve que se adaptar, enfim, não se trabalhava com tantos projetos né, nessa situação, e também a sociedade vai mudando, né? Então, assim, na verdade, é muito importante que aconteça um erro, aconteça algum problema e volte mesmo. Depois você vai aprender com isso e a melhoria contínua, né? E tá tudo bem, né? Eu acho que isso é que vem um pouquinho da cultura do erro, né? Que a gente, enfim, ouve-se muito isso em todos os cenários, todas as empresas, mas é um caso real, né? Acontece, e a gente tem que ter essa cabeça mais amadurecida para que isso. Como que a gente vai inovar se a gente não puder, de alguma forma, errar? Né? Exato. E claro, ninguém está falando em errar para colocar, né, a empresa, enfim, a falência e etc. Em risco. A gente está falando errar para tentar Errar inovar, né? pequeno, errar pequeno, né? Pequeno, exato. Porque a gente não vai sair de um cenário que a gente está aqui. Se não fosse a pandemia, de repente, será que a gente não teria avançado? Com certeza teríamos avançado, talvez não nessa velocidade que a gente avançou. Acho que é uma velocidade menor. Menor, mas né, eu acho que isso. Bom, vejo, tem prós e contras, como né, todos os processos, e você já falou um pouquinho para a gente sobre isso. Mas falando de pesquisa mesmo, o que a gente não pode, exemplos do que não fazer numa pesquisa? Assim. Você tem algum. O que não deve se fazer num processo de pesquisa? De um planejamento? Tem algo assim? Uma enquete, né? Uma enquete. Você não pode fazer uma enquete e chamar isso de pesquisa, não pode, jamais. Primeiro, procurar bons fornecedores e parceiros. Eu acho que essa é a primeira coisa. Né? E existem muitos bons fornecedores e parceiros. Se você é um cara mais experiente, né? Se você é uma empresa mais experiente com o assunto, vai ser mais fácil, né? Você conduzir o processo. Se você é menos experiente, aí você tem que se preocupar ainda mais e procurar um parceiro que seja o seu parceiro, de fato, que exponha para você quais são as limitações, porque existem limitações nesse tipo de abordagem. Então, pesquisa com abordagem online não é igual pesquisa com abordagem presencial, não é igual. Por alguns motivos por alguns pontos que eu já coloquei aqui antes. Então, isso é um ponto. Procurar bons fornecedores, com amostras confiáveis, com painéis confiáveis, bem geridos, que te garantam um mínimo de segurança, porque existem mecanismos de segurança que é o mitigar, não é o evitar, né? Mas existem possibilidades. Mas isso, em geral, isso foi um aprendizado nosso, tem que partir do cliente. Né? Tem que partir do cliente exigir isso do fornecedor. Né? Então, é bom se preocupar com isso. Desenhar uma boa amostra, né? Então, não dá para você achar que eu quero saber quantas pessoas consomem bala Juquinha e tem cabelo verde e jogar isso no universo e achar que o que vier é verdade absoluta. Não! Você tem que
saber quem é que você quer representar. Você quer representar que universo, quem é? Desenha uma amostra, né? É isso. É não achar que a pesquisa ágil é diferente de uma pesquisa qualquer. Ela é uma pesquisa. Então, pesquisa exige processo. É desenhar um bom questionário, fazer as perguntas certas, endereçar essas perguntas para as pessoas certas, porque senão também vai vir tudo errado. Né? Eu digo que o questionário é o coração de qualquer pesquisa. Se você não faz um bom questionário, você vai ter uma análise ruim, você não vai gerar insight, você não vai ter aprendizado, e você ainda corre o risco de ter resultados ali muito questionáveis. Então, dar atenção a todas as etapas de uma pesquisa, né? Entender que pesquisa é uma coisa séria, é uma ferramenta científica, né? É sério, então é isso. O que não fazer né? Não ignorar as etapas de um processo de pesquisa, eu acho que em primeiro lugar. Né? Nenhuma delas. E também, assim, todo esse processo, claro, né, esse começa aí do super importante, né, um bom questionário, boas perguntas, e já não começar com vieses, né, na sua... para você não ter vieses lá na frente, no final, na tua entrega, né? Então, isso é muito importante, porque né, é um processo, você falou, né, vamos construir um bom questionário, você já tem que estar com certeza, algumas hipóteses, algumas questões, né? Mas não dá para você antecipar, porque fulano é assim, a que minha mãe assiste, aquela coisa que a gente sempre ouve, tá na nossa bolha, né? A sua mãe, é bom falar isso para as pessoas, a sua mãe não é seu público. Não. Mãe é sempre enviesado. Não, não use sua mãe como referência. E lembra daquela máxima que a mãe fala? Você não é todo mundo? É isso, gente. Não somos. Somos pessoas diferentes. Então, claro que a nossa bagagem, a nossa experiência, ela conta muito, mas ela vai contar muito mais para uma análise do que para uma hipótese. Então, assim, eu acho que a gente nunca deve se achar que a gente é aquele público que a gente está pesquisando, mesmo que a gente até seja, né? Mas a gente nunca deve, a gente sempre deve partir da premissa de que, cara, eu estou pesquisando porque eu não sei, de fato, o que essas pessoas pensam. Então, essa é daí que a gente tem que partir, né? A gente tem que sempre, já de cara, não conheço quem é esse público, não conheço o que eles pensam, porque se a gente parte de uma premissa de que a gente faz parte daquilo, a gente enviesa já no questionário, nas opções de resposta, em tudo isso, né? E até a que você vai querer chamar seus amigos. Como você pergunta, né? Às vezes você é uma pessoa que tem uma bagagem cultural, ou que lê muito, que tem um vocabulário super, e você coloca aquilo ali numa forma de perguntar que a população não vai entender. Então, você também tem que se colocar no lugar do outro, né? Deixa eu pensar aqui numa linguagem que seja universal, que todo mundo vá entender, para não ficar dúvida. Porque tem isso também, né? Às vezes a gente se depara com o resultado de pesquisa e a gente percebe que acha esquisito, né? Ai, nossa, esse dado aqui, não sei, não tô acreditando. Aí você volta lá no questionário, poxa, mas eu acho que eu não fiz essa pergunta. Eu acho que eu dei um duplo sentido aqui. E se você faz isso, pronto, acabou. É o suficiente para aquele resultado já ser questionável, porque as pessoas podem ter pensado, né, respondido pensando um monte de coisa. Esse despir, né, antes desse questionário e na hora da análise também, Pri. Eu acho que você falou coisas bem bacanas, assim,
E eu acho que você podia dar umas dicas nesse sentido, Pri. Como que a gente pode ser melhor analista na área de pesquisa? Assim, o que a gente pode fazer? Quem está entrando, quem já está, que dicas preciosas você pode nos dar assim, para ser um bom analista, né? Um bom analista não é aquele que descreve o que o resultado está mostrando. É aquele que conta o que o resultado não está mostrando. Então, eu parto muito da premissa que, assim, o gráfico, né, o resultado que está ali, aquele número, ele é só um apoio, né? Ele só está ali para confirmar, para dar credibilidade para aquela informação. Mas a análise é o que está por trás daquele número. Então, eu acho que essa tem que ser a premissa de qualquer analista. É o que está por trás daquele número, que história que a gente quer contar através daqueles dados, e não exatamente o que o dado, né? Eu falo muito isso com o meu time, né? Falei, gente, tá aqui, ó, é 50%, isso aqui eu tô vendo que é, né? Mas o que isso está dizendo para a gente? Né? O que esse dado, no final do dia, está contando para a gente? Então, acho que é isso. No final do dia é tudo sobre storytelling, né? Não tem jeito. É a história que você conta, é o impacto que você causa. A pesquisa realmente é um bichinho que gruda, né? É muito bom. Eu acho que isso que a Pri falou acho que talvez porque a gente, enfim, tenha tido um mesmo líder, né? Então isso atualmente tenho ouvido menos, mas assim, isso foi uma das coisas que eu acho que eu mais ouvi nesse minha jornada aí de pesquisa, né? Não descrever, não descreve, conta o que está por trás, e aí você vai lá e sabe, né, Sil? A gente... E é isso, né? Está começando e tem a oportunidade de estar assistindo a gente ou de ter líderes, né, que já... Porque eu só estou aqui conversando sobre isso porque, né, já tive muitos líderes de diferentes estilos, né, pessoas com um viés super metodológico, técnico, uma capacidade técnica incrível, pessoas com uma capacidade de contar histórias incríveis, menos técnico, mas uma capacidade de traduzir aquilo ali muito rapidamente. Então, assim, você, ao longo da carreira, vai aprendendo, é importante sugando um pouquinho de cada coisa. Tudo no final é importante, a técnica é importante, mas saber também analisar e contar uma boa história é muito importante. Como é que você empacota essa informação também é essencial, porque quem recebe... eu lembro que eu tive uma gestora que falava isso, né? O seu trabalho é 5 minutos do tempo que vai receber isso aí. Então, se você... isso é clássico. Então, se você não empacota essa informação de forma que o cara gaste no máximo, né, que ele consiga muito rapidamente traduzir aquilo ali, você não fez uma boa análise, você não fez um bom trabalho, você não entregou bem. Então, é sempre achar que assim, o seu trabalho é trabalhoso, você tem que se dedicar àquilo para alguém rapidamente conseguir entender o que você está falando ali, o que você está contando, né? Alguém que não é do seu mundo, que não conhece, que não... É aquela coisa assim, né? Do elevador, né? Como que você conta isso aí em 5 minutos ou nesse período aí que você está com a pessoa no elevador? Então, é sintetizar, né? Claro que, como analista, a gente precisa, enfim, revirar tudo aquilo ali para provar e dizer que chegar naquele diagnóstico ou naquele insight. Mas sim, isso que a gente...
dá trabalho, né? Você perde lá o dia inteiro, mas no final são 5 minutos né, que você vai apresentar e vai contar a tua história. Então, a melhor pesquisa é aquela que não tem fim, né? É a pesquisa que gera pesquisa, e a pergunta, né? Você chega e faz uma análise e no final você gera mais pergunta, né? Então, verdade. olha a Raquel. Saudades, tem uma turma aqui, meio panela de pesquisa, eu tô percebendo, hein? Tem uma galera aqui. Pri, não tenho nem, assim, acho que o papo foi ótimo, assim, eu acho que você, de fato, é uma das pessoas, né, mais bacanas, mais experientes nessa área. Assim, a gente conversando, né, que a gente quase também não tem muito tempo para isso, vejo o quanto que é interessante essa jornada, né, esse tempo que a gente já se conhece, esses aprendizados todos e a forma como eu vejo, né, pessoalmente, você aplicando isso, entregas incríveis, grandes desafios que você tem enfrentado. Então, parabéns por essa jornada. Assim, desejo muito sucesso, que venham muitos trackings da sociedade. Não precisa ter de Covid, nenhum tipo de caos. Não, gente. Eu acho que já passamos por muitas coisas. Estamos loucos para dar X naquelas perguntas. Tem que perguntar isso mais. Agora, Pri, vai passar. Me diz aí qual a tua inspiração. Eu já sei a resposta, mas diga qual a sua inspiração. Gente, minha inspiração são as minhas filhas, Beatriz e Laura. É por elas, né? Imagino, claro, sem dúvida. Aquelas duplinhas tem que ser mesmo, aquelas duas coisicas lindas. Sempre por elas. Essa dupla, a princesa e a outra não tão princesinha, né, Pri, mais danadinha, a Sapeca. Pri, mas é isso, tá aí a beleza, né, de você... pessoas diferentes. A diversidade, né? A diversidade. Diversidade, comportamentos diferentes, né? É isso que motiva o pesquisador, né? É você saber que sempre vai ter alguém que pensa diferente, que não concorda, que tem outro olhar para aquilo. Né? Não existe essa coisa do senso comum, é muito questionável, né? Então, é sempre bom pensar nisso, que sempre vai ter alguém que pensa diferente. Né? E essas pessoas, elas importam. A gente precisa ouvi-las, né? Precisa entendê-las. E tem um desafio adicional para o pesquisador, né? Que é, de fato, se despir do que você acredita e não deixar isso respingar na sua análise, né? Tem uma maturidade aí também profissional e desse olhar treinado que se tem para os dados, sejam dados qualitativos. No qualitativo, então, é muito pior, porque você não tem um número ali para te dar aquela... esse balizador, né? O peso. Então, há de se ter um cuidado muito grande, não importa qual seja o dado, para você não deixar o seu olhar contaminar, né? Muito. Então, isso é uma dica também, Lona. Uma dica, não, juízo de valor nunca. Nunca, jamais. Jamais juízo de valor e uma análise. Jamais. Nunca é muito bom, nunca é melhor, nunca é nada. É aquilo que está ali, que quer dizer, sem julgamentos. Pode ser maravilhoso para mim, mas eu jamais direi isso, né? Sem juízos de valor. Você tem que ter o máximo de neutralidade, isenção possível quando você está apresentando o resultado. Sim. Referências, sim, você pode trazer. Mas se você for falar de referências, mostre as referências. Sempre bom. Tem uma frase que eu gosto muito, que é aquilo, né? Sem dados, você é apenas uma pessoa com opinião. E tá tudo bem você ter opinião, mas saiba que é a sua opinião, não é a opinião de todos. Exatamente. Maravilhoso. Essa é uma ótima dica também para quem está começando, né? Sim. Para quem está começando, não, gente. Para todo mundo, na verdade. Vou me corrigir aqui agora já.
sem julgamentos, é isso. Porque cada novo projeto, né, a gente imagina, né, enfim, poxa, a gente já fez isso, mas não fez, porque cada novo projeto, cada nova dor, cada novo índice, é tudo muito diferente, né? A sociedade como um todo em constante transformação, né? Então, o que você fez, ainda mais agora, né? Semana passada, 2 meses atrás, já não cabe, né? Pode não caber nesse contexto mais. Então, tá cada vez muito dinâmico. Mais dinâmico. Muito dinâmico. Não Então, tem mais aquela coisa da verdade, não existe, né? Não existe verdades absolutas. Não existe. Sim. Parâmetro é sempre bom para a gente ter alguma coisa para a gente comparar, assim, mas tá tudo mudando muito rápido, de fato. Tem que ter, né, para a gente observar a evolução, a gente precisa disso para a gente observar algumas transformações, mas é tudo muito mais rápido e menos linear e tudo mais, né? Bom, eu acho que é isso, assim, Pri, super obrigada. Foi rápido. Tá vendo? Quase 1 hora. A gente vai conversando, tomando vinho, e a turma aqui, legal também, a Raquel, o pessoal que sempre está com a gente legal. Aqui. Rafa está aí embaixo também, fez uma pergunta. Obrigada, pessoal. Bacana. Ó, o Vitor. Muito bom, gente. Muito bom. Foi realmente Luna, fantástico. Queria agradecer imensamente a Pri. Turma, esse conteúdo vai virar um podcast também, então em breve aí no Deezer e no Spotify. Quem vocês sabem que tem interesse em pesquisa, compartilhem esse conteúdo, porque a Pri realmente ela é uma das referências. Vocês podem pesquisar no mercado, não é porque a gente trabalhou junto e nem porque a gente é amiga, não. É uma pessoa realmente que é referência aí nesse mercado de pesquisa. Podem rodar perguntando, ouvi-la falando, o rigor que ela faz as pesquisas e, ao mesmo tempo, essa resiliência de entender as limitações, porque é óbvio que cada método vai ter as suas limitações, vão ter as suas indicações, e você conseguir ter a sua caixinha de ferramenta cheia desses métodos, entender quando e principalmente por que usar cada um deles, assim, e não importa, tá? Se você trabalha com produto, se você trabalha com marketing, se você trabalha especificamente com pesquisa, a pesquisa, ela estará na sua vida. Se você trabalha, ou você é o decisor, você vai beber da pesquisa, você não vai ter como fugir da pesquisa em alguma instância. Então, assim, escutem com atenção, porque realmente tem dicas super valiosas aqui. Sigam a Pri Stucci no LinkedIn, ela é realmente fantástica. E é isso, Pri, agradecer mais uma vez. É muito legal você compartilhar com a gente todo esse seu conhecimento, que a gente sabe que é infinito, e agradecer a turma aí pela audiência. Em breve a gente vai divulgar o podcast, e eu acho que é isso. Um brinde final? Um brinde. Obrigada. Um brinde. Amei. Mais uma quinta-feira de vinho. Até a próxima, pessoal. Obrigada. Até a próxima, turma. Tchau, tchau. Um beijo.